Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, seja bem-vindo a mais um Telesaúde Goiás, sempre com temas de interesse em saúde pública e, em especial, comigo, ligado à farmácia, ciências farmacêuticas. Sou o professor Cidião, farmacêutico, mestre em doutor em medicina tropical, especialista em gestão da assistência farmacêutica e hoje trouxe aqui uma temática fundamental para todos nós, profissionais de saúde ou pessoas que têm interesse em compreender as ciências da saúde, que é um aspecto geral do que vem a ser a ciência e a atividade ligada à epidemiologia, bem como os padrões de saúde da população. O meu objetivo aqui é uma conversa, uma introdução aos conceitos básicos dentro dessa ciência, para que você que estuda, que está estudando, possa ter aqui conhecimentos básicos dentro dessa ciência, para você que já atua, para relembrar e talvez complementar conhecimentos ligados, mas sempre o meu interesse principal é fazer com que vocês se apaixonem por essas ciências, busquem mais informações, se aperfeiçoem, para que o seu dia a dia possa ser mais eficiente no atendimento à saúde, principalmente aos pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá, esse é o meu convite. E antes de mais nada, peço para vocês que sigam a Telesaúde Goiás, a nossa página, que compartilhem, que deem um like, para que o algoritmo possa encaminhar essa teleaula para o maior número possível de pessoas e que possamos aí impactar dentro da saúde pública através da educação. Nossa programação de hoje envolve justamente explicarmos os conceitos básicos, históricos da epidemiologia, os modelos que classificamos a epidemiologia de acordo com o modelo biológico, ecológico e social. Vamos compreender qual é a diferença no método de aplicação dessa ciência. Vamos entender e identificar quais são os objetivos. Vamos entender os aspectos históricos e de aplicação da epidemiologia, para que nós possamos seguir nos nossos próximos encontros, aprofundando um pouco mais, em especial dentro de um ramo da epidemiologia, que é a epidemiologia ligada às ciências farmacêuticas, na qual nós vamos compreender o comportamento dos medicamentos na população, o que nós denominamos farmacoepidemiologia. Então, a ideia aqui é que vocês hoje compreendam a visão geral do que é a epidemiologia, assim, a sigla, como nós carinhosamente chamamos, para que a gente possa avançar nos nossos próximos encontros na farmacoepidemiologia. A palavra epidemiologia, quando nós analisamos a sua segmentação da palavra e tentamos compreender ali o que significa, nós entendemos que a epidemiologia ela se deriva da língua grega, na qual epi significaria sobre, demos, povo, e logos, estudo. Então, organizando as ideias, a epidemiologia, pelo seu próprio nome, derivado do seu próprio nome, significaria o estudo sobre o povo. Então, é muito importante entender que aqui na epidemiologia, a saúde não é individual, ela é sempre coletiva. Até aí deriva o termo muito utilizado também de saúde coletiva, ou seja, a ideia de que nós, através da epidemiologia, vamos compreender como se dá a saúde de um povo, de uma população, de uma comunidade, de grupos, e aqui representado pela palavra povo. Esse é o conceito principal que nós encontramos,
que é uma ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas. Então, nós partimos do individual, nós partimos dos aspectos que geram a doença, que impactam na qualidade de vida, nos aspectos de bem-estar do indivíduo, para uma coletividade. Então, é um pouco mais amplo, analisando a distribuição e os fatores que são determinantes, bem como também os fatores condicionantes das enfermidades. E é importante a gente fazer aqui uma distinção, né, do que é um fator determinante e do que é um fator condicionante, mas eu vou voltar a isso daqui a pouco. Danos à saúde e eventos associados a essa saúde coletiva, né? E a partir daí, propor medidas que sejam preventivas a esses agravos, ou de controle, ou até mesmo de erradicação, né? Eliminar por completo o problema de saúde de uma determinada população. Tudo isso a epidemiologia nos permite. E claro que a partir dali ela fornece indicadores, geralmente matemáticos, né? Indicadores que permitem nós analisarmos a condição de uma população, o que vai permitir aí o planejamento, a gestão, a administração das ações de saúde que essa população exige. Então, eu sempre gosto de, depois de um conceito como esse sendo apresentado, eu gosto de destrinchar um pouco para que a gente possa compreender melhor esses conceitos e até como exemplos, né? Isso que é fundamental. Então, vamos entender que a saúde de um indivíduo, ela depende da saúde da coletividade onde esse indivíduo se encontra. Um grande exemplo que nós podemos ter, muito simples, né? Uma criança, por exemplo, ela está muito susceptível a uma infestação por piolhos, primeiro pela sua condição de saúde, pela sua formação do sistema imunológico em si, bem como pelos seus aspectos educacionais, seus hábitos de higiene. Então, isso é um ponto-chave. Entretanto, ela geralmente se encontra em um meio onde ela se expõe ao contato com outras crianças que podem, em um único caso, por exemplo, estar infestada e facilitar a transmissão entre os colegas. Então, o fato dela ser, o fato da sua idade e o fato dos aspectos sociais em que essa criança está envolvida, favorece que ela esteja infestada por piolhos. Então, é só para a gente ter uma ideia de como a saúde individual ela está diretamente relacionada à saúde coletiva, à coletividade em si. E importante que a epidemiologia, além de descrever esses processos, ela vai determinar que fatores vão determinar as enfermidades, o surgimento de enfermidades em uma determinada população, o que nós denominamos fatores determinantes. Então, um exemplo claro para vocês, você tem uma doença, por exemplo, uma parasitose intestinal que é veiculada através dos alimentos ou de água contaminada, os fatores determinantes um fator determinante que está ligado a isso, por exemplo, é o saneamento básico. Saneamento básico, o acesso ao saneamento básico pode evitar que essa população, essa coletividade, se exponha a esses parasitas intestinais. Então, ter o acesso ao saneamento básico é, sim, considerado um fator determinante. Assim como também o fator educacional, os hábitos de higienização dos alimentos, bem como o tratamento adequado da água, pode facilitar ou bloquear essa transmissão. Portanto, ele também é um fator determinante, certo? Agora, o acesso à moradia, se tem uma moradia adequada, uma moradia onde o saneamento básico é interessante, né, na verdade é eficaz nessa prevenção, pode ser um fator condicionante. O acesso à ocupação, então, é muito interessante que cada doença em si, quando você analisa ela pela ótica da epidemiologia, você vai descobrir que fatores são determinantes e que fatores são condicionantes de uma doença. E aí a gente vai fazer o link com o Sistema Único de Saúde, cabe ao Sistema Único de Saúde tomar medidas, ações, para favorecer que os fatores determinantes eles estejam favorecidos para garantir a saúde da população, bem como os fatores condicionantes. Então, isso faz parte da Lei Orgânica da Saúde e a epidemiologia, portanto, ela é fundamental para esse processo. Se eu conheço o fator, eu vou planejar
para que minha população tenha acesso a esses fatores e, consequentemente, ali eu possa seguir com o dever do Estado, que é garantir a saúde para todos, né? Isso na visão de um gestor em saúde, na visão de profissionais de saúde que estão ligados à assistência ao paciente, à pessoa, né, que é o nosso foco principal. Esse é um fator que eu gostaria de colocar para vocês. Isso é um conceito, na verdade, desculpa, que eu queria colocar para vocês. E deriva desse conceito uma ação, né, que muitas vezes é confundida, a ciência e epidemiologia, com a ação epidemiológica, que é denominada de vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, inclusive, ela está definida na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080 de 1990, que estabelece que vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. É aquilo que eu já estava reforçando com vocês. Como, lá pela nossa Constituição, saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e como o Sistema Único de Saúde é a forma pelo qual o Estado organiza essas ações para garantir que o seu dever seja cumprido, a vigilância epidemiológica ela é fundamental nesse processo. Então, através dos conhecimentos da epidemiologia, né, o Estado vai realizar um conjunto de ações que vão detectar fatores que são determinantes e condicionantes e garantir que eles sejam tratados para assim a gente ter tanto saúde individual quanto coletiva. E dessa forma aí, tratar ou prevenir doenças e agravos. Isso é a definição de vigilância epidemiológica tão importante e tão fundamental. Nós já tivemos, isso é importante, de 1990, né, quando datamos desses conceitos, até 2024, né, já se vão ali, né, longos 34 anos, inúmeras situações, inúmeras condições onde a vigilância epidemiológica ela foi ativada, foi realizada, em alguns casos com muito sucesso, em outros casos reduzindo o impacto na saúde, mas de forma geral nós observamos que todos nós brasileiros fomos atingidos por essas ações de vigilância epidemiológica em um momento ou outro ao longo da nossa história. Então, é fundamental que nós tenhamos o conhecimento da importância e do quanto essa vigilância epidemiológica ela impacta e ela é responsável por salvar vidas, né, ao longo da nossa história. Isso é um fator muito importante. Então, o objetivo da epidemiologia, ele se segmenta em 3 grandes verbos, né? Descrever, analisar e identificar. Então, esse é um ponto muito importante. A epidemiologia ela vai permitir o seu estudo descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde nas populações humanas. Então, ele tem esse papel descritivo. Esse é o primeiro item. Então, conhecer e descrever como a doença se comporta em populações humanas é um dos objetivos. O segundo é um objetivo analítico, na qual você vai analisar os dados essenciais para o planejamento e a execução, bem como a avaliação das ações de prevenção e promoção da saúde, controle e tratamento das doenças. E o último seria a identificação dos fatores etiológicos das doenças, não somente agentes etiológicos, mas os fatores que se somam, tanto os determinantes quanto os condicionantes das doenças, né? E claro que aqui cabe, né, um exemplo para que nós possamos analisar. E aqui eu volto para o início do século passado, que um grande herói da saúde coletiva no Brasil, né, o médico Carlos Chagas, que foi capaz, através do seu trabalho, por exemplo, de identificar os fatores etiológicos da doença de Chagas, que inclusive recebeu o seu nome, mas conhecido como tripanossomíase americana, uma doença cujo agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, um protozoário transmitido, entre outras formas, através do vetor, né, dos triatomíneos, barbeiros, um inseto
que elimina, através das suas fezes, a forma de transmissão desse protozoário e que pode atingir no homem, né, ter duas formas clínicas principais, pode atingir tanto o trato digestório quanto o sistema cardiovascular, além, claro, da forma assintomática, né, que caracteriza cerca de 50% dos pacientes. Carlos Chagas foi capaz de identificar todos esses aspectos, relacionar todo o ciclo de vida, descrever como essa doença se distribuía dentro da população ali encontrada, né? E, principalmente, os seus estudos permitiram ter dados sensíveis para a prevenção e a promoção da saúde, no controle e no tratamento dessa doença. O único caso na história da medicina, da saúde humana, onde uma única pessoa ele conseguiu fechar todo esse ciclo epidemiológico de descrição, análise e identificação de uma doença. Então, aqui cabe reconhecer a importância, né, desse ator, desse médico, dentro da epidemiologia no Brasil. Mas vamos lá, vamos além, né? Considerando o que nós colocamos, né, vamos conhecer um pouco mais dos aspectos históricos dessa ciência, né? Os primeiros registros históricos, documentos históricos, né, na verdade os mais antigos, não os primeiros, mas os mais antigos, onde nós encontramos os relatos epidemiológicos, vem aí da civilização grega, com Hipócrates, que ao observar e ao descrever fatores ambientais que influenciavam no surgimento, realizam, né, esses documentos que hoje nós temos em mãos. E é importante colocar que a história, ela revela fatos que ocorreram, porém ele não revela, nós não temos documentos históricos mais antigos, né? Então nós não podemos afirmar que ali estava nascendo a epidemiologia. Nós sabemos que ao longo da evolução humana, né, da história humana, a epidemiologia ela se deu de uma forma ou de outra. Entretanto, a carência de documentos históricos que descrevem nos remetem a Hipócrates como sendo mais antigo, né? Nós temos aí também a civilização romana, onde censos periódicos eles eram realizados, né, e inúmeros documentos, inclusive um compulsório, né, criado na civilização romana pelo imperador Marco Aurélio, cujo objetivo era determinar o tamanho, a dimensão da população e suas características e perfis, né, para determinar ali a distribuição, entre outras, de fatores que provocavam doença, né, geram doenças, né. E já no século XIX, né, o início formal da ciência e epidemiologia, né, principalmente pós-iluminismo, aí nós temos aspectos interessantes de estudos epidemiológicos realizados, cujo objetivo era determinar a distribuição das doenças em grandes populações, né? E é claro que é isso que também quero mostrar para vocês a partir de agora, né? E para que a gente possa entender, segundo Almeida Filho, que é autor de uma grande obra de epidemiologia, a história da epidemiologia ela se segmenta em eixos do conhecimento, né? Nós temos uma divisão na qual você pode classificar a história, né, os aspectos históricos da epidemiologia em três: o naturalizado, o racionalista e o moderno, isso de acordo com o perfil do saber clínico, o uso ou não do saber clínico. Nós temos a estatística, né, a base matemática e estatística sendo utilizada, então, a partir do momento em que a estatística entra e conversa e explora, ou seja, que permite que nós possamos disseminar os dados, compreender os dados e prever matematicamente e estatisticamente condições, né, a estatística entra dentro dessa história. Então, a bioestatística propriamente dita, né? E nós temos aí a medicina social, né? Onde quando você associa os aspectos epidemiológicos ao substrato político e ideológico para poder entender o contexto sociopolítico e econômico de uma população que está submetida especificamente a uma condição de saúde. Então, é importante considerar que esses três fatores, saber clínico, estatística e a medicina social, à medida que eles vão sendo integrados à epidemiologia, modifica a forma como nós conhecemos, como nós estudamos e como os resultados epidemiológicos são interpretados.
É importante e fundamental compreender, né? E agradeço aqui a essa obra de Almeida Filho, que é fundamental e básica para a compreensão da epidemiologia. E voltando um pouco nos aspectos históricos, né, e aqui trazendo para vocês aqui exemplos clássicos de como a evolução da epidemiologia se deu e como se impactou em determinadas sociedades, né, em determinadas coletividades. Então, um dos históricos que eu queria deixar para vocês se dá aí no século XIX, por John Snow, um inglês londrino, que conseguiu mapear e desenhar no mapa a distribuição de mortes por cólera em Londres, né? Então, ele conseguiu identificar, traçou dentro do mapa especificamente as mortes que ocorriam em decorrência da cólera, e ao mapear ele conseguiu traçar ali provavelmente qual era a fonte de contaminação por esse agente, né, Vibrio cholerae, que na verdade cólera é uma intoxicação pela toxina produzida por essa bactéria, e ele conseguiu determinar e gerar ali que a partir do mapa que havia ali um ponto de coesão entre essas localidades, ele conseguiu traçar uma teoria que provavelmente o abastecimento de água é que levava essa doença e que estava provocando a morte daquelas pessoas, né? Então, ou seja, a partir de uma análise espacial e uma distribuição, você pode ali gerar, encontrar, localizar a fonte de contaminação, a fonte de infecção, né? E ali foi a teoria, um primeiro momento que nós temos, lembrando que nessa época, né, sem ainda, carente do conhecimento microbiológico, né, carente ali da microscopia para poder identificar essa relação entre infecção e agente causal, John Snow, através da observação epidemiológica, conseguiu traçar esses aspectos que foram fundamentais no controle dessa doença. Okay? Outro exemplo que nós temos em 1915, já um pouco mais tarde, né, o bócio endêmico, também conhecido como cretinismo, né, onde você tem uma carência de iodo, que faz com que haja uma hipertrofia da tireoide. Ela foi descrita e foi solicitado, na verdade, considerando que havia uma carência de iodo, um íon fundamental para o bom funcionamento dessas glândulas, foi solicitado, através da observação epidemiológica, que se adicionasse ao sal, que é um produto consumido por toda a população, esse íon, e aí daí é que se surgiu o sal iodato, e aí, a partir de 1924, com a observação dos resultados da forma preventiva dessa doença, com o sal iodado, muitos países introduziram como de forma obrigatória o iodo no sal, inclusive o Brasil, né? É obrigatório por lei, todo o sal de consumo humano ofertado para a população, ele vem adicionado com iodo. Lembrando que no Brasil, isso é um aspecto interessante, há uma carência, de acordo com a química presente no solo, do iodo. Portanto, nossa alimentação, os produtos vegetais que são consumidos aqui são pobres em iodo. Então, essa adição, essa suplementação de iodo no sal, ela é fundamental para a prevenção de forma coletiva. Então, nós conseguimos controlar o bócio, que era denominado de bócio endêmico, através dessa adição. Então, ali nós já estamos tendo aí uma visão de como a intervenção coletiva ela é interessante. E em 1956, aqui também uma situação grave observada no Japão, a famosa doença de Minamata, né, que foi uma das primeiras epidemias cuja causa é provocada pela poluição ambiental observada. Não é a primeira epidemia cuja causa é a poluição ambiental, mas a primeira onde a epidemia, uma das primeiras onde a epidemiologia, o estudo epidemiológico conseguiu identificar, né, na qual as pessoas estavam confundindo meningite infecciosa, encefalites, com envenenamento por consumo de peixes contaminados nessa região. A contaminação ali que se estava tendo era por mercúrio, né, um metal pesado, na qual as pessoas, ao consumirem peixes que estavam contaminados por mercúrio,
acumulavam esse metal pesado no sistema nervoso, provocando uma síndrome neurológica e comprometimentos graves em saúde, né? Confundida com uma meningite provocada por agentes infecciosos, descobriu-se posteriormente que, na verdade, era um envenenamento e que o veneno estava diretamente relacionado a esse consumo de carnes de peixe contaminadas. E algo muito parecido se observou, inclusive no Brasil, ligado aí ao garimpo, né, ao uso do mercúrio para o garimpo e a separação do ouro, né? Então, fundamental esses estudos e esses registros históricos. E até um ponto interessante se colocar, né? A epidemiologia, ela permite, através dos seus registros, que históricos, né, permite que nós possamos compreender situações presentes e futuras aí, de acordo com os padrões descritos, né? Isso é um fator importante. No Brasil, os aspectos históricos da epidemiologia evoluem principalmente a partir do século XX, né, principalmente a partir de Brasil República, onde nós temos nomes históricos fundamentais dentro da epidemiologia, lembrando que está diretamente ligado ao surgimento da medicina tropical, com a visão médico-sanitarista, né, e ao controle de doenças infecciosas, vetores e agentes que nós encontramos no nosso local, numa era pré-pasteuriana, numa era pré-controle, né, específico dessas fontes, né? Então, temos aí aspectos históricos ligados ao ano de 1903, onde nós temos a nomeação do médico sanitarista Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública, o que seria muito similar, se fosse nos dias atuais, ao ministro da Saúde, com o objetivo de sanear a capital do Brasil, Rio de Janeiro, que estava convivendo e sofrendo, né, sua população, com inúmeras epidemias, né, com destaque principalmente para a febre amarela, malária, né? Depois, posteriormente, Oswaldo Cruz, ao nomear Carlos Chagas para o controle de alguns surtos também, principalmente de malária, em Itatinga, São Paulo, numa região de construção de estrada férrea, né? E que permaneceu por ali, naquele município, por alguns anos, onde ele teve a oportunidade de ter o conhecimento, de fazer análise e o estudo e descrever, através de publicações, né, a doença de Chagas, aquilo que eu já até comentei anteriormente. 1909, né? Depois, 1960, nós tivemos uma grande campanha de erradicação da varíola, o que teve sucesso, né? Infelizmente, nós corremos o risco de perder essa erradicação da varíola, mas toda uma campanha de imunização e de trabalho em conjunto com os países membros da OMS, nós nos vemos, durante a década de 60, erradicados, né? Conseguimos erradicar a varíola. E em 1970, a campanha, né, com o sucesso da erradicação da varíola, nós tivemos a mesma tentativa de erradicação da poliomielite, né, a doença grave que atinge principalmente a infância, mas uma doença muito grave. E também na década de 70 nós temos aí a consolidação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica no Brasil, que depois vem ser reforçada em 1990, com a Lei 8080, né? A vigilância epidemiológica já sendo uma das ações ligadas ao Sistema Único de Saúde. Também em 1990, nós tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que ocorreu na cidade de Campinas, São Paulo, e a criação do CENIP, né, que é o Centro Nacional de Epidemiologia, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que tem como função, né, justamente realizar todas essas atividades de vigilância epidemiológica e também registrar os dados epidemiológicos para planejamento, para a organização dos municípios dentro da saúde. Tá? E indo aqui para a nossa reta final desse nosso momento, né, é fundamental o conhecimento de 4 conceitos básicos em epidemiologia que são extremamente confundidos. É o conceito de endemia, epidemia, surto e pandemia, né? E aí é muito importante e interessante que vocês compreendam esses conceitos que estou aqui apresentando para vocês, mas de forma prática, né? Então, eu não vou fazer a leitura desse conceito, mas simplesmente só para vocês terem uma ideia
através de exemplos, né? O que é uma doença caracterizada por uma endemia, né? É uma doença que ocorre naturalmente, sempre você vai esperar um número de casos, nunca vai ser igual a zero, em uma determinada região por um determinado período de tempo. Então, exemplos, claro. A infecção por influenza, a gripe comum que nós conhecemos, por exemplo, nós estamos falando aqui do município de Goiânia, né? Todos os anos nós vamos esperar que exista um número padrão de pacientes infectados por esse vírus. Ele nunca vai ser igual a zero. Entretanto, se ele for muito maior do que o esperado, porque ele é uma endemia, ele evolui de endemia para epidemia. Então, quando ele vai para além do esperado, de forma descontrolada e temporariamente, ele evolui e cresce, e aí nós passamos de uma doença endêmica para uma epidemia. Onde está a confusão? Está na situação onde você tem algumas doenças que não são endêmicas, né, que você não espera esse número, e que de repente você observa um aumento no número de casos. Só por aumentar uma doença que não se espera que ocorra, você já caracteriza um surto. Então, o surto é justamente esse aumento, né, dentro de um espaço delimitado, de uma população delimitada, né, pequena, esse aumento no número de casos é chamado de surto ou surto epidêmico, tá? E agora, o que vem a ser o último conceito, ficou muito famoso aí, de 2020 para cá, que é o conceito de pandemia. É quando a epidemia não se restringe a uma pequena área geográfica, mas sim a uma grande área geográfica, geralmente mais de um país, mais de um continente, né? Geralmente, e lembrando que o mundo é globalizado também para as doenças, podendo atingir todo o globo, né? Todo o nosso planeta. Então, isso é o conceito de pandemia, ok? Tudo bem? E o último conceito que eu quero trazer para vocês é que, a partir da evolução dos conceitos epidemiológicos, quando eu aplico esse conhecimento, por exemplo, no uso dos medicamentos por parte de uma população, eu estou associando a farmacologia clínica à epidemiologia, e ali eu vou dar o nome de farmacoepidemiologia. Né? Como assim? Exemplo, eu posso observar qual é a frequência de um determinado problema relacionado a um medicamento, por exemplo, as reações adversas, em uma população. Então, nós temos, por exemplo, na população brasileira, o comportamento com relação a reações adversas de um medicamento, e eu posso comparar se esse comportamento é semelhante ao comportamento de uma outra população, por exemplo, a população norte-americana. E vamos ver se existe ali diferenças, similaridades, né, que vão permitir, inclusive, que, no nosso caso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tome medidas a respeito de uma restrição, de um controle de vendas ou da liberação de uma medicação. Por exemplo, a dipirona, ela é largamente utilizada no Brasil, porque os aspectos farmacoepidemiológicos na população brasileira têm demonstrado que ela é uma droga segura. Porém, isso não é visto na população norte-americana, onde essa droga ela não é utilizada, não é comercializada, porque ali as reações adversas, principalmente a aplasia medular, que é a paralisação na produção de células sanguíneas, impedem a sua comercialização. Isso é algo que, farmacoepidemiologicamente falando, é algo arriscado. Então, pesando na balança custo-benefício, lá essa droga não é comercializada, e no Brasil sim é. Então, nós temos toda uma programação, toda uma sistemática de monitoramento do comportamento dessas drogas na população, denominado de farmacovigilância, que a partir desses dados, nós temos ali uma descrição geral do comportamento, que é a farmacoepidemiologia. Então, ela é fundamental para a Política Nacional de Medicamentos. Ok? Tudo bem? E aqui uma recomendação para você que quer conhecer um pouco mais, né, uma recomendação como se fosse realmente uma aula, e essa é uma aula. Recomendo, caso vocês tenham interesse, né, para melhor fixar esses conteúdos, pesquisem em jornais e revistas, né, que tenham visões epidemiológicas, né, exemplos de endemia, exemplos de surto, exemplos de epidemia ou de pandemia,
né, para que vocês possam compreender essas diferenças, né? E, claro, que como a epidemiologia poderia influenciar e intervir no controle e no tratamento dessas condições, né? Por exemplo, aqui nós falamos da suplementação do iodo no sal, mas um outro exemplo que nós poderíamos dar, né, é a fortificação da farinha de trigo e do milho com ácido fólico, né, uma suplementação para evitar algumas agravos de saúde relacionados à má formação, né, e inúmeras outras condições, né? Isso é um exercício prático de epidemiologia que vai permitir com que vocês compreendam um pouco mais a essa ciência, ok? Encerro por aqui, disposto a, caso tenham dúvidas, né, podem entrar em contato comigo, por meu e-mail, cidião@gmail.com, mas também a você que está assistindo posteriormente, quiser deixar aqui um comentário logo abaixo do vídeo, eu tenho acesso a esses comentários, e gostaria também que vocês compartilhassem temáticas que possam ser de seu interesse, para que a gente trabalhe e alcance cada vez mais pessoas, né, e que possamos realmente fazer ali diferença na saúde pública, que é o objetivo do Telesaúde Goiás. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.